Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Terceira semana do segundo bimestre e eu vou gravar mais uma videoaula, dessa vez de uma forma assim bem mais tranquila, né? Me expondo menos, é mais fácil assim. E a gente vai falar sobre artigo de opinião, que é o tema da atividade 2 do caderno do aluno de vocês. E para começar a falar sobre o assunto, eu acho importante a gente entender por que escrever um artigo de opinião. Por que isso é importante? É só porque o professor pede ou não? Ele tem alguma relevância social? Ele pode ecoar em mim de alguma forma positiva? Como que é isso? Vamos ver. A primeira questão é a seguinte, gente. O artigo de opinião ele discute questões polêmicas. Essas questões polêmicas, elas geralmente têm relação com um grande grupo de pessoas, sendo interessante para esse grupo de pessoas. Até porque, para se produzir um artigo de opinião, a gente tem que argumentar. E argumentar ele é muito importante, né? Porque ele faz a gente pensar sobre alguns problemas. Ele faz a gente desenvolver esse problema e, de repente, até pensar em soluções para esse problema. Outro ponto importante é o de ler e compreender o artigo de opinião. Porque quando a gente faz isso, a gente está, de certa forma, interagindo com o mundo, né? Sendo mais inteiro, menos passivo e menos alienado. E para embasar isso, eu uso aquela frase que eu gosto bastante, que diz assim que a ignorância é vizinha da maldade. Então não vamos ignorar as possibilidades de aprender, de saber sobre determinados assuntos, para não construirmos verdades que são frágeis demais, né? E que pode uma hora ou outra desmoronar, e a gente acaba ficando sem chão por causa disso. Então sejam consistentes naquilo que vocês pensam, busquem sempre argumentos, dados, vozes, né, de pessoas que ajudem vocês a sustentar a sua opinião e a ter uma opinião coerente, né, pertinente. E para isso, eu faço a vocês um convite. Eu gostaria que vocês encarassem o roteiro dessa semana não simplesmente como mais uma tarefa escolar, mas sim como uma oportunidade de melhorar sua competência em leitura e produção de textos escritos e discutir questões de relevância social. Então é isso, gente. Eu quero que vocês encarem essa situação não só como mais uma tarefa para se fazer, falar de novo sobre artigo de opinião. Eu gostaria que vocês entendessem aqui como sendo uma oportunidade mesmo de dialogar, entender a importância de dialogar com certas questões, né, aprender sobre isso, para daí a gente, como eu já disse, né, construir um pensamento mais sólido. Então eu elenquei aqui 10 pontos que eu considero importantes na hora de vocês escreverem um artigo de opinião. Então, o primeiro desses pontos é entender o artigo de opinião. Então, eu acho que para a gente escrever um bom artigo, a gente tem que saber como ele é, como ele funciona. Né? Então, um ponto importante aqui é o artigo de opinião ele é um gênero textual e ele circula dentro da esfera jornalística. Então, o artigo de opinião geralmente ele é publicado em jornais, revistas, nos veículos de comunicação em geral. Mais especificamente hoje, né, nessa contemporaneidade, os veículos de comunicações digitais, blogs, fóruns, podcasts, vídeos no YouTube. Né? Essa comunicação digital hoje talvez seja a que mais se espalhe, né? Que mais leve a informação ao redor do mundo. E é importante também a gente saber que o artigo de opinião ele possui duas bases que são muito relevantes, que é a base da tipologia expositiva e a base da tipologia argumentativa. Então, o artigo de opinião ele
transita dentro dessas duas tipologias. Vamos ver um pouco mais sobre cada uma delas. Primeiro sobre a expositiva, a tipologia expositiva, né? O texto expositivo. O que é o texto expositivo? Ele é um tipo de texto em que são dadas explicações de como um dado fenômeno ocorre. Como assim? Bom, aí você vai ter a ideia de um texto que conceitua, né? Ele vai trazer uma exposição conceitual, né, de um determinado objeto. Ele vai definir esse objeto. Ele pode também descrever esse objeto. Ele vai informar sobre esse objeto e até mesmo compará-lo, né? Então, essas são as particularidades da tipologia expositiva. O texto expositivo ele trabalha dentro dessas possibilidades: comparar, escrever, definir, conceituar, informar, entre outras. Agora a gente fala um pouco sobre a tipologia argumentativa, né? O texto argumentativo. O que é um texto argumentativo? Ele é um tipo de texto que utiliza argumentos para a defesa de um ponto de vista. Então, se você pensa de uma determinada maneira, por que você pensa assim, né? Então, sempre que você responde essa pergunta, você está argumentando. Então, quando você argumenta, você está utilizando a tipologia argumentativa. E quais tipos de texto a gente pode entender como sendo argumentativo? Né? Ou melhor, tipo de texto não, né? De que maneira nós argumentamos? Né? Quando a gente, por exemplo, considera um fato, quando a gente traz, né, para o texto um dado estatístico, quando você faz uma citação e, principalmente, quando você traz a voz de alguém que tem propriedade sobre o assunto que você está escrevendo. Você está fazendo o seu artigo de opinião. Trazer essas vozes é muito relevante. E espera-se sempre que você faça isso quando você esteja escrevendo um artigo de opinião. Ou seja, gente, o que a gente entende dessas bases aí que a gente acabou de falar? Por que são duas bases, né? Essa expositiva e a argumentativa. Na verdade, essa base dupla, ela existe porque temos a necessidade de explicar um fato e de comprovar que aquilo que pensamos sobre o fato é pertinente. Isso é muito normal, né, de nós aqui. A gente não se contenta só em conceituar, né, em descrever. A gente quer também mostrar o que a gente pensa sobre isso. Então, através do artigo de opinião, a gente consegue provar o nosso ponto de vista. É isso que a gente faz o tempo todo no artigo de opinião. A gente quer provar que o que você pensa não é à toa, tem fundamento sim. Segundo ponto que considero importante são os assuntos de um artigo de opinião. Sobre o que podemos falar num artigo de opinião? Aí a gente tem que considerar dois aspectos principalmente. O primeiro aspecto é o da atualidade. Então, são assuntos atuais. Quais tipos de assunto? Por exemplo, política, economia, direitos humanos. E além, né, desse aspecto da atualidade, qual outro deve ser considerado? Da polêmica. Assuntos polêmicos, assuntos que vira e mexe eles estão aí. Às vezes a gente está até um pouco cansado deles, mas eles ainda são discutidos. Né? Que tipo de assunto? Aborto, engenharia genética, eutanásia. Então é importante, gente, que vocês saibam que os artigos de opinião, eles estarão sempre relacionados a algo que está sendo discutido nesse momento. Como que a gente falou ali, a política, a economia, os direitos humanos e também, de alguma forma, com as questões polêmicas, que de tempo em tempo, como eu já disse, ela volta à tona. Que são esses que a gente falou aqui também, o aborto, né? A eutanásia, a engenharia genética e por aí vai. São muitos. Né? E agora, alguns exemplos sobre essas questões polêmicas, né, que a gente acabou de falar e que podem ser chamadas também de questões controversas. Tá?
Então, tanto faz questão polêmica como questão controversa. Você pode ouvir das duas formas aí quando vocês estiverem lendo sobre artigo de opinião. Então, como o próprio nome já diz, uma questão polêmica ou controversa é uma pergunta. Uma pergunta que possibilita você pensar de uma maneira ou de outra, né? Concordar ou discordar, né? Defender ou não. Alguns exemplos, né? O primeiro aqui. A principal função da escola média deve ser preparar o jovem para o mundo do trabalho? Será que isso é verdade? Será que tem que ser? Será que não tem que ser? Então, cada um vai ter uma resposta. Elas podem divergir. Outra questão polêmica. O Brasil deve permitir a livre produção de alimentos transgênicos? Né? Pode ser que alguns achem que sim, outros que não. A clonagem humana deve ser permitida? Qual a função da arte na sociedade atual? Essa é uma pergunta que vai ter uma diversidade grande de respostas. Né? Outra pergunta. O hip hop poderá vir a ser um MST urbano? Olha que polêmico. O aborto deve ser legalizado? A existência de cotas nas universidades para alunos provenientes de escola pública é justa? A falta de informação é a grande responsável pela alta incidência de gravidez na adolescência? Então, como vocês podem ver, gente, todas essas perguntas, elas podem ter opiniões diversas, divergentes, inclusive, porque elas são questões polêmicas ou questões controversas. Fiquem de olho nessas questões, gente. Elas são, assim, sempre muito relevantes. E dão bastante discussões, hein? Terceiro ponto que eu acho importante, a razão de ser do artigo de opinião. Para que um artigo de opinião? Ele é importante para quê? Para que serve? Vamos lá. Primeiro, somos seres políticos, estamos em constante processo de aprendizado, atualização e, às vezes, para nós construirmos um ponto de vista, né, uma opinião, é interessante a gente conhecer a opinião, o ponto de vista dos outros. Isso é muito importante, gente. Até estava conversando esses dias com a professora Cacília sobre isso. É muito fácil, né, a gente conversar com quem pensa igual a gente. Mas é muito importante a gente conversar e dialogar com pessoas que pensam diferente. Até para a gente poder, de alguma maneira, fortalecer a forma como a gente entende determinada coisa, a forma como a gente pensa, ou mesmo até para mudar de opinião, né? Se formos convencidos de que o jeito que você está pensando sobre alguma coisa não é tão coerente assim. Então é super importante a gente estar em contato com a diversidade. Sempre. A diversidade ela é positiva. Quarto ponto, né, que considero importante. O produtor de um artigo de opinião. Quem escreve um artigo de opinião? Né? Qualquer um pode escrever? Não? Como que é isso? Então vamos lá, gente. Geralmente, o produtor de um artigo de opinião é alguém que de alguma forma tem algo a dizer sobre a questão. Em função disso, o autor busca construir uma imagem de si mesmo para seus leitores, como alguém que tem conhecimento sobre o tema tratado, que segue a lógica, que segue a razão, que possui argumentos sólidos para sustentar sua posição. De alguma maneira, acho que a gente já falou sobre isso, né? Mas eu pontuei aqui, destaquei, na verdade, dois momentos, né? Que ele diz assim, que pessoas que têm algo a dizer sobre uma questão. Que questão? Aquelas polêmicas, controversas que a gente conversou já também. Então, se você tem algo a dizer sobre uma dessas questões, o artigo de opinião, ele é fatídico, né? Para você conseguir expressar isso que você pensa. E outra coisa, né? O artigo de opinião, ele desenha a imagem de nós, né? Quando você lê um artigo de opinião de alguém, você consegue enxergar um pouco sobre ela, entender essa pessoa. E também a gente constrói uma autoimagem, né? Quando eu escrevo um artigo de opinião, eu estou expondo ali um pouco de mim, da forma que eu penso, né? Consegue se entender muito sobre alguém lendo um artigo de opinião que ela escreveu.
nós chamamos, né, o produtor de um artigo de opinião como articulista, porque ele se coloca nesse papel, né? Ele vai articulando as ideias durante a produção do texto do artigo de opinião. Então, chegamos agora ao quinto ponto, né? Quem é um bom articulista? O que faz de alguém um bom articulista, né? Esse que articula as ideias no artigo de opinião. E a gente entende aqui que o bom articulista é aquele que tem um bom senso crítico, né? Que sabe olhar, enxergar as coisas, né? E dizer o que pensa sobre isso, considerar os pontos significativos para se construir uma ideia daquilo que está sendo observado, nosso objeto a ser criticado. E é importante também, para ser um bom articulista, que você seja um provocador, né? Porque o provocador ele é responsável por saciar a sede das pessoas, né? De opinar, né? De ter ideias sobre um determinado assunto, uma determinada questão polêmica ou controversa. Então, o articulista ele flama, né, essas nossas opiniões, ele faz a gente fervilhar, assim, né, quando a gente se depara com um artigo de opinião ou que afirma aquilo que você pensa também ou não, né, ele contrapõe aquilo que você pensa. Então, você fica, né, inflamado, né? Outra coisa que é o artigo de opinião, ou melhor, o articulista que escreve o artigo de opinião, ele deve ser aquele que provoca o desejo, né? Desejo esse que tem a ver com uma necessidade quase que nós temos de debater um assunto, de falar sobre um determinado assunto, principalmente quando ele é polêmico, né? Eu sei porque quando a gente faz isso na sala de aula, a sala pega fogo, todo mundo quer falar, todo mundo quer expor aquilo que pensa. E aí eu faço um parêntese, a gente tem que saber ouvir, hein, gente? Tem que saber ouvir também, não é só falar. Bom, sexto ponto, é entender o que é tema, título e tese. Parece bobo, mas sempre tem gente me perguntando isso. O que é tema, o que é título, o que é tese? Então a gente vai falar bem rapidamente sobre isso. Tema. O que é, gente? O tema é um recorte sobre um assunto que serve de base para a sua abordagem. E eu destaquei ali a palavra assunto, porque o assunto geralmente ele é amplo, né? E o tema é um recorte desse assunto. Né? Você passa isso por um afunilamento, né? E quanto melhor for esse afunilamento, melhor vai ser para você discutir sobre esse tema. Exemplo: os entraves para fazer uma reforma política no Brasil. Então, nós temos aqui o assunto política, e dentro desse assunto nós fazemos um recorte que é a reforma política, né? A gente já está fazendo aqui um recorte, e a gente pode fazer até um outro recorte ainda, né? Reforma política onde? No Brasil. Então você vê que você vai afunilando, você vai fazendo recortes do tema. E isso ajuda você na hora de você argumentar depois, né? Para você criar uma tese, inclusive. Depois, a gente vem para o título. O que é um título? O título é o nome do texto. Esse título, né, geralmente a gente dá depois do texto pronto. Só que isso também não é uma regra assim, né, tão importante. Às vezes, você pensa num título antes de escrever o texto. O que não pode acontecer é você se prender a esse título, né? E isso pode acontecer, tá, gente? Pode acontecer. E você escrever pensando nele o tempo todo. Então, isso não é legal. Por isso que a gente sempre aconselha vocês a deixarem isso para o final. Mas eu tenho experiências assim de que comecei a escrever um texto e tinha um título em mente, terminei o texto e o título continuou o mesmo. Então, é só mesmo um conselho, não é uma regra que tem que ser considerada de qualquer maneira. Não. Exemplo, a última reforma. Né? Então a gente está falando sobre o tema, os entraves, né, para fazer uma reforma política no Brasil, e eu poderia dar como título para o meu texto a última reforma. E agora a gente fala sobre a tese. O que é a tese? A tese é uma opinião sintetizada do autor sobre o tema defendido ao longo do texto. Então, a tese ela é uma frase, né? Não muito longa, né? Ela é bem sintetizada mesmo, né? Curta,
onde expresse a sua opinião sobre aquele determinado tema. Tá? E como um exemplo disso, né, tá ali. Uma reforma política no Brasil não só é importante para o país encontrar o caminho do crescimento, como é urgente para reconstruir sua imagem já tão desgastada. Então essa é a tese. Todos os argumentos que eu vier a apresentar serão para defender, para sustentar essa tese. A gente vai falar sobre o argumento mais à frente. E agora a gente fala, né, no ponto de número 7, que eu acho importante, é o grau de pessoalidade. Outra coisa que as pessoas se confundem um pouco também. O artigo de opinião ele pode ser escrito tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa. Na primeira pessoa, eu posso usar o pronome eu. Eu acredito, eu entendo, eu percebo. Isso é interessante de se usar no artigo de opinião? Você pode utilizar, é interessante, porque o artigo de opinião ele é a sua opinião diante de uma polêmica, né, de uma questão controversa. Então é interessante sim que você use a primeira pessoa do singular. Eu acredito, eu entendo, eu percebo, eu sinto. E você pode também utilizar a primeira pessoa do plural, que é o nós, que é interessante que você coloque também. Né? Nós sabemos, nós temos. Então você usa o singular, a primeira pessoa do singular, quando você estiver falando algo que é muito específico seu, muito particular, e você pode abrir para a primeira pessoa do plural quando você estiver falando sobre algo assim que você sabe que é entendido pela maioria, né? É um sentimento, né, da maioria, né? É uma coisa que não é tão particular assim. E a terceira pessoa, a gente deve usar também, mas sempre depois de se colocar em primeira pessoa. Mas é interessante que a terceira pessoa também apareça no texto. E ela vai aparecer como dessa forma. Eles sabem, eles quem? Os políticos, a sociedade. Aí você refere-se àquilo que você está falando. E é importante que você também considere. Então, o ideal é que você use a primeira pessoa e a terceira pessoa. A primeira pessoa tanto no singular quanto no plural. E quando você for se referir ao outro, né, refira-se em terceira pessoa, os políticos, a sociedade. Né? Isso é bem interessante de se fazer. O oitavo ponto é a problematização do tema. Como assim problematizar? Você vai criar problema? Sim, você tem um tema, né? Ele é apresentado sempre um tema, e para você escrever sobre ele, você tem que problematizá-lo. Então, assim que for apresentado o tema, você deverá problematizá-lo. Como fazer isso? Bom, eu coloquei aqui para vocês um tema, né? Doação de órgãos. Tá, doação de órgãos é bom, ajuda as pessoas, ok. Mas isso não basta, eu tenho que problematizar, eu tenho que encontrar um problema. Então, você pode problematizar da seguinte forma: a falta de investimento para o transporte dos órgãos, que a gente sabe que é uma realidade. Então, para você escrever o seu artigo de opinião, é legal que você identifique esse problema para poder criticá-lo. Outra problematização desse tema: a insuficiência de campanhas para a conscientização da importância da doação de órgãos. E essa problematização ela leva vocês à tese, né, que a gente já falou anteriormente. Né? É o que nós pensamos, né, sobre um determinado tema. Já, né, chegando ao final, a gente chega aqui na argumentação. O que é a argumentação? É a sustentação da tese. E a gente pode fazer isso de três formas: a partir de um repertório pessoal, dos textos motivadores, quando houver, no caso assim das produções textuais que nós fazemos, né, em sala de aula, sempre é dado para vocês um texto motivador antes. O Enem e vestibulares têm textos motivadores, mas nem sempre é um artigo de opinião que você vai escrever. No Enem, por exemplo, é uma dissertação, não é um artigo de opinião. Né? Mas escrever bem um artigo de opinião ajuda você a escrever uma boa dissertação escolar. Né? E também
é o repertório sociocultural, que ele também é super relevante. As coisas que a gente aprende, né, em sociedade, elas são muito, como que eu posso dizer, muito importantes mesmo, né, na hora de você colocar, né, no seu texto, ali, argumentar no seu texto, no seu artigo de opinião. Agora a gente vai ver exemplos de argumentos. O primeiro: nos países que passaram a ter a pena de morte prevista no Código Penal, os Estados Unidos são um exemplo disso, não houve uma diminuição significativa do índice de criminalidade, onde podemos concluir que a existência legal da pena de morte não inibe a criminalidade. Então, esse é um primeiro exemplo de argumento que nós estamos vendo. Vamos ver outros. Segundo exemplo: toda atitude racista deve ser denunciada e combatida, posto que fere um dos princípios fundamentais da Constituição brasileira. Vocês viram aqui um argumento mais enxuto, né? O primeiro era um pouco mais extenso, esse é um pouco mais breve, e você vai perceber essa variedade. Terceiro exemplo de argumento: a redução dos impostos sobre o preço dos carros, IPI e ICMS, é uma medida que pode ajudar a combater o desemprego, pois, reduzindo o preço, as vendas tendem a crescer, o que provoca um aumento da produção, o que, por sua vez, garante os empregos. Aqui, de novo, a gente vê um pouco mais extenso, já com dados assim, mais específicos também, né? E quarto exemplo de argumento: esse bem maior, né? Como vocês estão vendo aí. A função principal da escola média não deve ser a preparação especializada para o trabalho, e ao contrário do que se possa pensar, essa não é uma ideia recente. No século passado, Einstein já se opunha à ideia de que a escola devesse ensinar conhecimento ou técnicas específicas que uma pessoa fosse utilizar mais tarde na sua vida. Considerava que as exigências da vida são muito variadas para que a escola pudesse dar conta delas. Afirmava ser contra tratar o indivíduo como ferramenta morta e considerava, portanto, que a escola deveria ter como meta formar jovens com personalidade harmoniosa, capazes de pensar e com autonomia para julgar. Então vocês veem aqui, gente, um argumento mais elaborado, né? Na verdade, ele é mais extenso. Ele traz também, né, uma figura reconhecida, né, a figura de Einstein, né, para embasar ainda mais esse argumento. Então essas são algumas estratégias que vocês podem pensar na hora de escrever. E a última dica, né, o último ponto que eu coloquei aqui como sendo assim imprescindível para se produzir um bom artigo de opinião, que é saber sobre a estrutura, né, do artigo de opinião. Então, o artigo de opinião ele começa pela introdução. E o que tem nessa introdução? Bom, você vai apresentar nela o tema, a tese, e você pode, para isso, utilizar-se de um exemplo, um fato histórico, fazer uma citação, né, especialmente para a apresentação do tema. Então, é assim que a gente começa, né, contextualizando um artigo de opinião. Depois a gente vai para o desenvolvimento dele. E no desenvolvimento nós temos o quê? O argumento. Você pode também trazer o contra-argumento, ele é relevante também, né, porque o contra-argumento ele mostra que a gente é sensível, né, à diversidade de formas de pensar sobre esse tema. E, por último, a conclusão. Na conclusão, o que você vai fazer? Você vai fazer uma proposta de solução para o problema, né, que você identificou no tema, dizendo quem vai fazer, como vai fazer e por que vai fazer. E encerrar, fazer o fechamento do texto. Então essa é a estrutura, é uma estrutura simples. É claro que tem outras questões, né, que o artigo de opinião e que são relevantes, né? Os marcadores textuais, né, que a gente já falou algumas vezes também, né? Eles são muito importantes, mas
inicialmente é isso, gente. Então, aqui eu quis apresentar para vocês um pouco sobre o artigo de opinião, né? Porque para que ele serve, como ele funciona, né? Porque ele é relevante. E eu espero que vocês tenham entendido. E na semana que vem a gente vai escrever um artigo de opinião. Então, se vocês quiserem já ir treinando, façam isso, tá bom? Então, eu me despeço aqui, né? Espero que eu possa contribuir de alguma maneira para vocês aprenderem um pouco mais sobre o que é um artigo de opinião, ok? Então, até a próxima e tchau, gente!